Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui para o quarto webinar deste congresso, em que temos hoje o prazer de ter connosco o David Lopes como moderador e depois o nosso orador, o Jorge Moreira da Silva, que eu em breve já apresento o David e depois o David fará o resto do caminho. Vou só relembrar, fazer aqui um bocadinho de tempo, as pessoas estão a entrar. Portanto, nós pretendemos entrar no webinar de hoje às 21h05, portanto, daqui a 4 minutos. Neste momento temos 110 pessoas ligadas, mas está muita gente a ligar-se. Vou relembrar o programa da amanhã. Amanhã é o dia dedicado aos Açores. Vamos ter às 19 horas a Inês Clara, que nos vai falar sobre a observação de cetáceos na Ilha do Pico e nos Açores, que ela é bióloga marinha e tem estado ligada a esta área da observação. Depois temos o Filipe Fernandes, que é um homem que está ligado aos botes baleeiros, portanto, aqueles botes que iam à caça da baleia e que hoje fazem regatas a remos e à vela, e, portanto, vem-nos falar sobre o papel dos botes baleeiros e esta questão das regatas. E depois vamos terminar com um fotógrafo subaquático, que é o Nuno Vasco Rodrigues. Nós, no passado, aqui em webinars anteriores, já tivemos o Nuno Sá, que talvez é seguramente o fotógrafo subaquático mais conhecido em Portugal e um dos mais conhecidos no mundo, e que está agora no Quénia, e então recomendou-nos o Nuno Vasco Rodrigues, que certamente estará a fazer um trabalho excepcional e que nos vai apresentar a todos. Entretanto, e depois procederemos ao encerramento do Congresso, por volta das 22h50 de amanhã. Entretanto, hoje o nosso tema vai ser mais debruçado sobre o ambiente e sobre a preservação deste planeta, e para isso nada como ter um especialista connosco. Então, eu vou ter aqui uma pausa de 2 minutos até às 21h05 e já retomamos, está bem? Estamos online, David e Jorge, ok? Muito obrigado. Muito bem, então cá estou eu de novo, são 21h05. Neste momento temos ligadas 147 pessoas, com tendência de subida, e portanto, mais uma vez, obrigado. Entretanto, é com enorme prazer que eu vou apresentar o David Lopes. O David Lopes foi fundador da Trendmar. Portanto, a Trendmar foi fundada em 2009 pelo David Lopes, por outra pessoa. E mais tarde, portanto, quando eles criaram a empresa, eu na altura manifestei interesse no projeto e mais um ano depois convidaram-me para entrar para a empresa e assim aconteceu. Portanto, eu entrei para a empresa em 2010 e depois mais tarde entrou o Pedro Senco em 2011. E, portanto, é um prazer enorme ter aqui o David Lopes. Aliás, hoje a Trendmar somos 2 sócios, eu e o Pedro Senco,
e, portanto, nenhum de nós foi fundador da empresa. Mas o ADN do David Lopes ficou na nossa empresa e é um prazer enorme ter o David connosco como moderador desta sessão, que vai conduzir esta sessão, e que o David é uma pessoa extraordinária e mais tarde, em breve, havemos de fazer um webinar também com o David sobre as inúmeras áreas de interesse, uma das quais o próprio Oceanário, que o David teve ligado à direção do Oceanário, dos primórdios do Oceanário, e, portanto, é uma pessoa extremamente interessante. Já algumas pessoas me tinham perguntado quem era aquele outro sócio e, portanto, quem está agora a assistir conhece finalmente o David. David, muito obrigado. Eu é que agradeço. Boa noite Fernando, boa noite Jorge, boa noite a todos que preferiram juntar-se a este webinar em alternativa a qualquer outra coisa que pudessem fazer e, portanto, é muito gratificante que possam passar os próximos minutos connosco e espero que no final desta sessão todos nós nos possamos sentir mais informados e mais enriquecidos, porque o tema de hoje, os desafios da transição climática e energética, é talvez um dos maiores, se não mesmo o maior desafio que a nossa geração tem a obrigação de conhecer e de se envolver militantemente. E hoje temos connosco, não queria parecer suspeito por ter uma enorme admiração pessoal por ele, mas temos talvez aquele que é um dos maiores, se não mesmo o maior especialista português nesta área. E permitam-me, sem grandes formalismos, mas não deixando de referir, mencionar uma pequena nota biográfica do Jorge Moreira da Silva. Em primeiro lugar, ele exerce desde 2016, eu vou fazer aqui um parênteses, porque testemunhei na altura que o Jorge concorreu, como qualquer um de nós poderia ter concorrido, a este cargo, e portanto não foi uma nomeação política, às funções de diretor da Direção de Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE em Paris, e neste âmbito o Jorge lidera o secretariado do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, que reúne desde 1960 os principais doadores internacionais. É também presidente do think tank Plataforma para o Crescimento Sustentável, que fundou em 2011 e que reúne dezenas de pessoas oriundos de várias sensibilidades políticas, técnicas, académicas e científicas. Foi ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia entre 2013 e 2015. Foi diretor da área de financiamento à energia e às alterações climáticas no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o UNDP, em Nova Iorque, entre 2009 e 2012. De 2006 a 2009 foi consultor do Presidente da República nas áreas da ciência e do ambiente. Foi secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território nos anos 2004 e 2005, secretário de Estado da Ciência e do Ensino Superior em 2003 e 2004, deputado à Assembleia da República e deputado ao Parlamento Europeu, tendo sido, muito importante, o relator permanente para as alterações climáticas entre 1999 e o ano 2003. E o relator da diretiva que estabeleceu o Sistema Europeu de Comércio de Emissões de Gases com efeitos de estufa. Foi entre março de 2010 e outubro de 2016 o primeiro vice-presidente da Comissão Política Nacional do Partido Social Democrata e entre 1995 e 98 foi presidente, e agora recuamos no tempo, da JST. Foi docente universitário e consultor internacional, é licenciado em Engenharia Eletrónica e de Computadores na área de Energia pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com uma pós-graduação em Alta Direção de Empresas pela AES Business School da Universidade de Navarra. Meus amigos, neste momento temos connosco o Jorge Moreira da Silva, que faz parte da diáspora portuguesa. Está em Paris a desempenhar este importante cargo de diretor da Direção para a Cooperação e Desenvolvimento, mas é das pessoas mais informadas e mais inconformadas em relação àquilo que eu dizia no início ser o maior desafio da nossa geração, o futuro do planeta. E mesmo antes de começarmos este webinar, nós estamos
perante, e eu acredito que todos os homens do mar, e vocês, a maioria dos que aqui estão, é porque de facto têm um grande apego e uma grande ligação, não só à navegação, mas aos oceanos. Reside, como vamos também ouvir, no oceano, uma das áreas mais importantes e mais sensíveis naquilo que tem a ver com o futuro do planeta, na proteção da sua biodiversidade. É o mar e é o oceano que gera o maior oxigênio que nós respiramos, mais do que as florestas. E, portanto, não existiria, obviamente, vida na Terra sem, ou não existirá sem um oceano vivo e saudável. Há pouco, antes de começarmos este webinar, e o Jorge terá no seu currículo imensas decisões de política pública que nós vivemos hoje, todos os dias, mas se calhar da forma mais direta dizer que o Fernando sorriu e exultantemente felicitou o Jorge por isso, é porque aqui há uns anos, quando o ministro do Ambiente ousou dizer aos portugueses que acabaram os sacos de plástico e que quem quisesse pagar sacos de plástico, quem quisesse ter sacos de plástico, pagava-os, houve quem considerasse que isso iria abrir uma crise política sem precedentes e que a popularidade do partido do governo e do governo cairia a pique e que os portugueses não aceitariam. Afinal, parece que a coisa não durou mais do que uma semana e, não sendo o tema mais importante, eu gostava de começar por perguntar ao Jorge onde é que foi buscar força interior, porque parece que naquele momento, quase, e já vão uns anos valentes desde que isso aconteceu, havia uma grande controvérsia na opinião pública sobre o avançar com esta medida. Quando um governante avança com uma decisão como esta, que aqueles que nos estão a ouvir conhecem muito bem, porque, infelizmente, a veem todos os dias quando saem para o mar, onde é que vai buscar a força política e a convicção para não hesitar em avançar com uma medida que poderia ser, ou que era considerada na altura impopular? Muito obrigado, David. Muito obrigado, Fernando. Eu tenho o maior gosto em estar neste Congresso do Mar. É impressionante a mobilização que tem conseguido nos últimos dias e ainda agora, a esta hora, com quase 200 pessoas. É, de facto, um número impressionante para uma discussão no início da noite. Eu tenho o maior apreço pelas pessoas que trabalham os temas do mar, e o David é uma das pessoas que há mais anos, mesmo quando este tema não era moda, ousava ter uma agenda para a economia azul, quando ainda nem sequer se falava da economia azul. Lembro-me bem, há mais de 20 anos, de ouvir o David em vários fóruns e reuniões preconizar uma agenda que compatibilizasse a proteção do oceano com a sua valorização económica e a criação de oportunidades para todos. Nós vamos ter a oportunidade durante a noite de falar de vários temas relacionados com as alterações climáticas, mas o tema dos sacos plásticos acaba por ser paradigmático dos desafios que vamos enfrentando. E quando o David me perguntava onde é que fomos buscar a inspiração, eu diria de uma forma muito clara, à ciência. E eu acho que foi aí que radicou o sucesso da medida. Porquê? Porque nós sabíamos que Portugal, estamos a falar de uma iniciativa tomada em 2014, sabíamos que Portugal, que tinha indicadores ambientais muito significativos em várias áreas, era o país com maior utilização de sacos plásticos leves. Tínhamos uma taxa de utilização de sacos plásticos leves, portanto, aqueles sacos plásticos que antigamente se usavam nos supermercados e que eram tão finos que se desfaziam facilmente, uma taxa per capita de 340 sacos plásticos. Portanto, era claramente o país da União Europeia com o maior número de utilização de sacos plásticos. Qual é o problema dessa utilização? E bastava ir a um aterro sanitário para perceber o problema. Esses sacos eram utilizados
basicamente para acondicionar o lixo. Portanto, as pessoas iam ao supermercado e depois traziam esses sacos onde colocavam o lixo. E depois isso ia parar aos aterros. E aquilo que os cientistas nos foram dizendo é que esses sacos, como eram tão leves, ao desfazerem-se, continuariam no planeta durante mais de 200 anos. E acabariam no estômago, no nosso estômago, mas também no interior dos outros seres vivos de que nos alimentamos ou com quem coexistimos no planeta, seja no ambiente marinho, seja no ambiente terrestre. E, portanto, optamos por avançar para uma medida dissuasora da utilização dos sacos plásticos, mas num contexto mais abrangente da fiscalidade verde. Na altura, esse processo, eu utilizava uma expressão em inglês que era taxing more what you burn to tax less what you earn. E, portanto, no fundo, era dizer, vamos tributar mais a poluição, taxar mais a poluição para taxar menos os impostos sobre o consumo. Mesmo num contexto de neutralidade fiscal em que não era possível reduzir a fiscalidade em Portugal de uma forma abrangente, procuramos mostrar que podíamos baixar impostos sobre o trabalho e, de preferência, também sobre as empresas, tributando mais aquilo que era mau. E foi na altura que lançamos a taxa de carbono sobre os combustíveis, a taxa sobre a deposição de resíduos em aterro sanitário, a taxa sobre a utilização de sacos plásticos, na altura 10 cêntimos, a taxa sobre a utilização intensiva de recursos hídricos e depois um conjunto de benefícios fiscais como a descida do IRS, no âmbito do quociente familiar, a descida, o aumento dos incentivos à mobilidade elétrica. Para quem tivesse automóvel para abate, recebia 5.000 euros na aquisição de um veículo elétrico e depois uma alteração da derrama para os municípios que tinham infraestruturas de grande impacto ambiental no seu território. No fundo, procuramos mostrar que era possível compatibilizar proteção ambiental com questões sociais e questões económicas. E a taxa dos sacos plásticos tornou-se a mais emblemática. E o nosso objetivo era passar desse número de 344 sacos plásticos por habitante por ano para 50 no primeiro ano e depois tentar baixar para 10 no segundo ano. A verdade é que numa semana os sacos plásticos desapareceram. Bastou aplicar uma taxa de 10 cêntimos por saco plástico para as pessoas automaticamente passarem a utilizar sacos plásticos mais espessos ou então, isso passou a ser a regra, levar os sacos de casa, sacos que reutilizavam uma série de vezes. E todos nós fomos vendo o que aconteceu nas caixas de supermercados. Olhávamos de lado quando alguém, em vez de levar os seus sacos de casa, pagavam os 10 cêntimos. Portanto, a questão já não era a questão de pagar os 10 cêntimos. Havia uma sanção quase social sobre as pessoas que acabavam por não mudar de comportamentos. E para mim isso foi um sinal extraordinário porque atingimos os objetivos que estavam previstos para 2 ou 3 anos logo na primeira semana, mas mais interessante até foi o efeito ou a relação com as empresas. Eu recordo-me que uma série de empresas da região de Leiria, quem conhece bem o setor dos polímeros sabe que na região de Leiria concentravam-se o grande número de empresas de produção de sacos plásticos. Essas empresas pediram uma reunião e na altura disseram: o senhor vai colocar no desemprego milhares de pessoas. Essa sua medida até pode ser ambientalmente positiva, mas em termos práticos vai matar a indústria dessa forma e prejudicar os postos de trabalho. E eram 6 grandes empresários. Eu na altura disse, podem estar a fazer este discurso, mas eu aposto que há aqui pelo menos 1 ou 2 ou até mais que já estão a pensar numa reconversão industrial e como é que podem passar a produzir sacos mais espessos para substituir a atual produção. A verdade é que nunca mais ninguém ouviu falar nem de despedimentos, nem de falências. Essas empresas foram todas reconvertidas, mudaram-se para a economia verde, para uma economia mais sustentável e, portanto, no fundo, ganhamos todos. Ganhou o planeta, ganhou o ambiente, ganharam os consumidores, porque com essa taxa dos sacos plásticos foi possível financiar a redução de outros impostos e essa indústria também pôde valorizar-se. Eu podia passar a noite, nós não temos tempo para falar pelos sacos plásticos, mas acaba por ser
um exemplo de mudanças que podemos fazer se aliarmos a ciência à economia e à consciencialização das pessoas. E utilizando a fiscalidade também como uma arma positiva, neste caso. Jorge, eu vou aproveitar para, agora no início do aprofundamento dos desafios da transição climática e energética, lembrar à audiência que podem ir fazendo as vossas perguntas. Vocês são especialistas neste webinar, já estão treinados nisso, têm um ícone em baixo na barra que permite fazer uma pergunta e as perguntas que vão surgindo eu tentarei fazendo com que aquelas que se adequem mais ao tema ou mesmo aquelas que possam ser votadas por outros participantes neste webinar, este software permite que eu adote uma pergunta de um outro colega e assim elas agregam-se e vão ficando num ranking, o que permite ao moderador ser mais eficaz e produtivo. Portanto, aproveito para dizer duas coisas: como é que poderemos participar ativamente neste webinar, se for essa a vossa intenção, e dizer-vos que vai haver um momento de perguntas e respostas que surgirá naturalmente ao longo desta conversa. Fechámos o ano de 2021, desculpem, com dois momentos de grande importância para a questão das alterações climáticas. Uma foi a publicação, e que são dados científicos, de um painel de grandes especialistas e cientistas de dezenas e dezenas de países que trabalham e elaboram um documento internacional que é o relatório IPCC. Este relatório é difundido pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e, no fundo, é uma espécie de bíblia permanente sobre a forma como os cientistas avaliam a evolução das alterações climáticas, sendo que o aquecimento do planeta é um dos indicadores mais importantes, visíveis e dramáticos. E digo isto porque, muito colado a este momento, que é um momento que acontece esta publicação do último documento em 26 de agosto do ano passado, logo a seguir acontece o acordo, o COP26 em Glasgow. E, portanto, a grande conferência sobre a mudança do clima, Climate Change Conference, que acontece entre 31 de outubro e 12 de novembro. E esta última, nós fomos ouvindo nas notícias, fizeram-se uns avanços, houve algum consenso em relação, e algumas declarações políticas, e algum comprometimento e algum investimento prometido para, de uma vez por todas, ser um combate decisivo para o futuro do nosso planeta, mas ficamos todos com um amargo de boca porque parece que foi pouquinho, tendo em consideração ainda por cima os dados científicos revelados do aquecimento do planeta 2 meses antes. E eu queria perguntar em primeiro lugar ao Jorge que nos ajudasse a perceber o que é que de relevante e dramático veio este relatório trazer, que tem uma base científica irrefutável, e porque é que, com base em provas tão evidentes de que estamos a ter reduções de biodiversidade, destruição de ecossistemas, o desaparecimento das calotes polares por causa do aquecimento do planeta, porque é que não se consegue ir mais longe numa conferência que reúne os maiores líderes do mundo? E, portanto, pedia-te que ligasses estes dois, nos desses alguma luz sobre o que é que isto veio trazer de dados que nos devem preocupar e, por outro lado, porque é que os políticos não foram mais longe e continuamos com este problema aparentemente suspenso. Eu acho que é uma ótima forma de ligar as questões, David, porque, de facto, em termos práticos, desde que o protocolo de Kyoto foi assinado em 97, que os relatórios do painel intergovernamental para as alterações climáticas e as decisões das Nações Unidas e dos grandes
e dos Estados estiveram ligadas. E o que é que aconteceu nestes 30 anos? À medida que os relatórios do painel intergovernamental para as alterações climáticas foram sendo publicados, passamos a ter um grau de probabilidade muito maior de mudança climática. Estes são os primeiros relatórios. Eu recordo-me bem disso, eu estava no Parlamento Europeu em 99, quando começaram a sair os primeiros relatórios do IPCC. O IPCC é um painel que junta milhares de cientistas, no fundo é uma organização de cientistas que vão avaliando entre os pares aquilo que vai sendo produzido, portanto é uma organização verdadeiramente baseada na ciência, sem qualquer controle dos governos, sem qualquer condicionamento político. São os cientistas que se avaliam uns aos outros e vão, com base nessa avaliação, publicando relatórios com uma certa periodicidade. Já foram publicados 6 relatórios, portanto, em cada 5 anos, 4, 5 anos, é publicado um relatório. Os primeiros relatórios, o que é que diziam? Diziam que a mudança climática era inexorável, mas que ainda não era possível confirmar se aquilo que nós estávamos a ver e a verificar, do ponto de vista climatérico, já se podia associar ou não à mudança climática. No fundo, o que diziam os primeiros relatórios é que no futuro vamos ter mudança climática, mas ainda não podemos dizer se aquilo que está a acontecer hoje, com a subida do nível médio do mar, com os furacões, com os tornados, com as secas severas e intensas, com a precipitação intensa, com as cheias, não podemos dizer de uma forma clara se isso é ou não mudança climática. Isso era o que diziam os primeiros relatórios. Hoje, os relatórios o que dizem, à medida que foram sendo publicados, é que o grau de probabilidade de estarmos já em mudança climática é altíssimo e passou a ser mesmo seguro. Portanto, o último relatório que diz é não só estamos numa caminhada inexorável para a mudança climática, não só temos níveis de certeza cada vez mais fortes quanto aos impactos futuros dessa mudança climática, como já mesmo a certeza que aquilo que estamos a ver hoje, nos últimos anos, já está relacionado com a mudança climática e não com uma questão meteorológica. Isto é, não é o tempo, é o clima. E isso dá, obviamente, uma certeza que responsabiliza os políticos e responsabiliza as empresas e responsabiliza os cidadãos. Nós, a partir de agora, não temos desculpa nenhuma. Como eu tenho dito várias vezes, nós estamos a viver a crédito do nosso planeta e a crédito dos nossos filhos. Nós estamos a usar recursos que não são nossos de uma forma que vai condicionar o seu direito ao futuro. É, no fundo, um confisco do futuro. Quando temos taxas de extinção de biodiversidade, que são 100 a 1000 vezes superiores à que alguma vez se verificou nas últimas centenas de milhões de anos. Quando mais de 90% dos mamíferos no planeta somos nós ou aqueles de que nos alimentamos. Quando mais de 70% das aves no planeta são aquelas de que nos alimentamos. Quando, no fundo, a vida selvagem está a desaparecer e a biodiversidade se está a extinguir. Quando estamos com os níveis assustadores de frequência cada vez maior, de fenómenos climáticos extremos, incêndios, seca severa extrema, precipitação intensa, em latitudes e em alturas do ano que não são normais, quando estamos a ver a malária a subir do sul para o norte e a ameaçar claramente o sul da Europa, já não ficando em África, quando vemos que Portugal tem 2/3 do seu território litoral sob forte ameaça e uma boa parte do interior sob o risco de ter temperaturas superiores a 50 graus no futuro, estamos perante um problema sério que exige ação. E estamos a falar, ainda por cima, de um contexto que é absolutamente injusto, porque não são os países que mais emitem aqueles que mais ameaçados serão pela mudança climática. Esta é a grande tragédia da mudança climática. As ilhas que vão desaparecer no Pacífico, as populações que serão devastadas e os mais de 500 milhões de novos refugiados climáticos. Reparem, nós hoje temos 26 milhões de refugiados. O que está previsto é que nos próximos 30 anos tenhamos 500 milhões de refugiados relacionados com as alterações climáticas. Tudo isso está a acontecer nos países que não são os grandes emissores.
são os países mais pobres, são os países que ainda por cima têm 1.000 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema e mais de 1.000 milhões de pessoas que não têm sequer acesso à eletricidade. E é neste contexto em que o IPCC nos diz, em agosto, alarme vermelho, estamos numa caminhada inexorável para a mudança climática, que era importante que em Glasgow se estivesse à altura das responsabilidades. Eu, desde 99, participei praticamente em todas as cimeiras das Nações Unidas para as alterações climáticas e vejo com satisfação que deixou de haver qualquer querela sobre a ciência. Já não existem países que põem em causa a ciência. Lembram-se que há uns anos alguns governantes, alguns líderes mundiais punham em causa a base científica das alterações climáticas, não acreditavam na mudança climática, não acreditavam, ou mesmo acreditando, não acreditavam que fosse absolutamente necessário e urgente avançar com medidas. Hoje verifica-se um grande consenso internacional. Temos temos quase 200 países que fazem parte do Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, que é muito mais abrangente e muito mais ambicioso do que o Protocolo de Kyoto. Portanto, onde é que está o nosso problema? Está na velocidade. Estamos a ir na direção certa, mas com uma velocidade que é incompatível com a tragédia que temos pela frente. E em Glasgow, aquilo que era necessário era pôr o pé no acelerador. Alguns progressos foram alcançados e é importante também sublinhar isso. Por exemplo, pela primeira vez foi dito de uma forma clara, houve um compromisso para a eliminação do carvão, das centrais a carvão no mundo, como também houve um compromisso para o fim da subsidiação aos combustíveis fósseis. Também houve um compromisso para a duplicação do financiamento à adaptação às alterações climáticas e também para a compensação dos países mais ameaçados pela mudança climática. Mas naquilo que era o grande desafio de Glasgow, não estivemos à altura das responsabilidades. Eu aqui vou ser muito duro, porque não há forma de mitigar esta conversa. O Acordo de Paris previa ou fixava como objetivo que até ao final deste século a temperatura não aumentasse mais de 1,5 graus face ao período pré-industrial. O que é isto, o período pré-industrial? Estamos a falar da Revolução Industrial antes de 1750. Portanto, 1750, a Revolução Industrial, é a partir daí que a temperatura começa a aumentar e o Acordo de Paris diz não podemos aumentar a temperatura mais de 1,5 grau em média face ao período pré-industrial. Onde é que nós estamos? Nós já aumentamos 1,2 graus. E, portanto, a janela está a fechar-se. E quando fazemos as continhas, no fundo os cientistas dizem, se vocês quiserem ter 50% de possibilidade de atingir 1,5 grau de aumento da temperatura, têm que atingir a neutralidade carbónica em 2050, têm que reduzir as emissões fortemente na próxima década, até 2030. Como é que este processo funciona? Não há uma imposição de cima para baixo, como acontecia com o Protocolo de Kyoto, dizendo aos países quais eram as suas metas vinculativas da redução das emissões. Foi dito aos países, apresentem os vossos compromissos e nós vamos fazer as contas para ver o que é que isto dá. Como é que bate aquilo que os cientistas dizem que é necessário com aquilo que os países estão a fixar como meta. A má notícia é que Paris não cumpre Paris. O Acordo de Paris aponta para 1,5 grau de aumento da temperatura. Em termos práticos, o somatório das metas que os países levaram a Paris em 2015 e levaram agora a Glasgow em 2021 apontam para um aumento da temperatura de 2,7 graus. O que significa que estamos perante uma incongruência entre a narrativa política, o objetivo dos cientistas e, em termos práticos, aquilo que está a acontecer. É por isso que considero muito positivo que de Glasgow tenha sido reafirmado, apesar deste fracasso quanto à obtenção destas metas, o objetivo de, até ao final de 2022, os países vão todos ter de apresentar novas metas, incluindo Portugal, para alinhar as suas metas nacionais com este objetivo de 1,5 grau. Portanto, nós estamos aqui perante uma grande inconsistência entre o que foi fixado como objetivo e aquilo que está a ser entregue, mas também, deixem-me dizer de uma forma muito clara, uma inconsistência entre o curto, o médio prazo e o longo prazo. Os governos vão apresentando
objetivos para 2050, quando já cá não estarão. Portanto, nós temos conversa sobre neutralidade carbónica por mais de uma centena de países, incluindo Portugal, com objetivos de neutralidade para 2050, no fundo, não emitirmos nada ou aquilo que emitirmos ser compensado por sequestração de carbono a partir de 2050, mas o problema é a próxima década. E deixem-me dizer-vos então onde é que nós estamos, aliás, onde é que estamos metidos nesta década, até 2030. Os cientistas dizem-nos que se nós quisermos ter a mínima hipótese de atingir 1,5 graus, teremos de reduzir as emissões até 2030, a nível global, em 45%, em relação a 2010. Pegando nas metas todas que os países apresentaram, os 200 países apresentaram, nós não vamos reduzir 45%, nem 40%, nem 30%. Vamos aumentar 13,6%. Portanto, reparem, muita conversa para 2050, neutralidade carbónica, mas no período em que os governos estão a governar, somamos as metas todas e vamos ter um aumento das emissões em 13,6%. E é por isso que eu costumo dizer que a década de conta é esta, não é de 40 ou a de 50. E esta é a segunda grande inconsistência que eu encontro nesta conversa. Finalmente, e paro aqui para continuar a conversa, David, a terceira grande inconsistência é entre aquilo que é necessário fazer no apoio aos países em vias de desenvolvimento e aquilo que em termos práticos estamos a fazer. Nós sabemos que estes países que têm mais de 1.000 milhões de pessoas em pobreza extrema, agora com a pandemia, mais de 150 milhões em cima dos 1.000 milhões, que não têm acesso à eletricidade. 1.000 milhões não têm acesso à eletricidade, 2.400 milhões não têm saneamento, mais de 2.000 milhões de pessoas cozinha com lenha, e estamos a dizer a essas pessoas que, ainda por cima, são os mais ameaçados pela mudança climática, 85% dos pobres no mundo. É importante que nos choquemos com este número. Mais de 85% dos pobres no mundo que vivem nesses países, vivem nos países que são os 20 países mais ameaçados pela mudança climática. Estes países, para fazerem a tal transição energética, precisam de $1 trilhão de investimento em energia limpa durante um ano, significa, portanto, a nossa anotação, $1 bilhão, e hoje aquilo que lhes está a ser atribuído em termos de financiamento público são 3.000 milhões. Portanto, estamos a falar de um valor muito distante do que é necessário na área da energia, e em termos globais, aquela meta que existia de financiamento aos países pobres de $100 mil por ano para as alterações climáticas, que foi fixada em 2009, não ultrapassou, passados 12 anos, os 80 mil milhões. Portanto, existem aqui três inconsistências em relação ao objetivo da temperatura, 1,5 graus versus 2,7. Uma segunda inconsistência, curto prazo, 2030, relativamente ao médio e longo prazo, 2050. Terceira inconsistência, os países mais pobres são os mais ameaçados. Se eles não reduzirem as emissões, nós não teremos 1,5 graus de limite ao aumento da temperatura, mas nós não estamos a dar o apoio que necessitam. Portanto, estamos aqui numa bela alhada. As perguntas são tão importantes como, às vezes, mais importantes que as respostas, e aquilo que eu sinto é que nos estás a alertar à consciência. E isto não é para não é para os outros, é para nós. Aliás, o que tens dito aqui esta noite, Jorge, está a gerar bastante interesse e bastante participação de quem se juntou a este webinar. Não resisto a ler aqui uma frase do Vítor Alves Afonso, que diz: não herdamos a terra dos nossos pais, pedimos-la emprestada aos nossos filhos. Foi isso que tu há pouco disseste. A certa altura as perguntas começam a surgir muito como reação ou à procura de soluções. Uma das mais, diria, uma das mais claras aqui tem a ver com a política europeia. E eu sei que esta é um dos temas também. O Fernando Ferreira coloca uma questão que juntou mais 13 participantes subscrevendo-a. Ele diz: falando do impacto do plástico no mar,
que iniciativas europeias estão a ser tomadas no sentido da remoção do plástico existente na orla costeira e ilhas de plástico flutuante? E eu acrescentaria, ela é uma pergunta muito específica e direta, mas eu acrescentaria aqui também uma questão que tem a ver com o papel da própria União Europeia, da própria política europeia para o ambiente, em termos de clima e de energia. Somos ou não, hoje, a Europa, aquilo que ainda possa ser considerado o farol, já para estarmos aqui a falar em termos náuticos, o farol de uma solução de políticas públicas de proteção do ambiente? Ou somos demasiado pouco influentes do ponto de vista político para conseguir que o diagnóstico que tu fizeste possa encontrar soluções por parte, ou obrigar as grandes potências a assumir compromissos que hoje parecem não querer assumir? Pedia-te que nos ajudasse a perceber não só esta questão do papel da política da União Europeia em relação a este tema, mas também em relação a esta pergunta que o Fernando Ferreira faz sobre de que modo é que nós podemos atacar este problema, porque ele é visto, por acaso, por todos aqueles que navegam, não é? Pelo mar e pelo oceano. Muito bem, David. Eu posso começar pelo tema do mar e, no fundo, da economia circular. Eu penso que um dos grandes impulsos que a União Europeia foi dando nos últimos anos ao aprofundamento político passou pelos temas de clima, de ambiente e de energia. Não foi por acaso que agora, com a nova Presidente da Comissão Europeia, se avançou com o Green Deal, com este Pacto Verde que inclui as questões ambientais, mas também a economia circular e, desse ponto de vista, obviamente, a prevenção da deposição de resíduos, as políticas de resíduos, incluindo a recolha seletiva, a redução da deposição em aterro, aquelas metas todas para a reciclagem. Essas são políticas que na União Europeia já estão muito consolidadas. Existem já há muitos anos políticas de resíduos que impõem metas aos países. Há aqui um desafio ligado ao mar mais difícil. E eu tenho verificado isso, trabalhando na OCDE e trabalhando essencialmente com os países em vias de desenvolvimento, que é o facto do mar não ter fronteiras. E como sabem, aqueles que navegam, não é no sítio onde o resíduo é produzido ou é depositado que ele vai sendo fixado. Nós sabemos que com as correntes existem países e existem regiões que são fortemente afetadas pela deposição de plásticos. Por exemplo, na Indonésia. O governo da Indonésia disse-me em várias ocasiões, em várias reuniões, que a Indonésia tem um problema sério, porque muito do plástico que aparece na Indonésia, como sabem, a Indonésia tem milhares de ilhas, é um país que se considera uma nação marítima, no sentido em que é composta por um grande número de ilhas, está na confluência de correntes que levam a que exista a deposição destes resíduos plásticos de uma forma mais intensa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, além do papel da União Europeia e além do papel que cada país tem que desenvolver para reduzir a utilização desses resíduos de plástico e a sua circulação e deposição, também necessitamos, em termos globais, de algum tipo de regulação daquilo que eu considero um bem público global, que é a proteção do oceano. O oceano, como disse o David logo a abrir e o Fernando, o oceano é o grande regulador planetário. É responsável por mais de metade do oxigênio que é produzido, é responsável por mais de 90% da absorção do aumento da temperatura no planeta. Isto é, se não fosse o oceano, nós teríamos um problema muito mais sério de aquecimento global. É responsável pela regulação do clima. Os ecossistemas marinhos e costeiros oferecem uma proteção contra desastres naturais. Portanto, estamos a falar de um grande regulador.
E não é possível, portanto, lidar com o tema do oceano como se ele fosse nacionalizável ou apenas uma infraestrutura para o fornecimento de bens, seja de recursos piscícolas, seja de fontes minerais, seja apenas para navegação. Transporte. Portanto, é preciso olhar para o oceano não só como uma entidade que faz a provisão de bens, mas também como um grande regulador. E nós não temos, à escala global, infelizmente, mecanismos para regular bens públicos globais. Como é que nós lidamos com a floresta tropical? A Amazónia pode ter uma relevância muito grande e tem para o Brasil e para mais alguns países na região, mas tem uma relevância para todo o planeta. Todas as florestas tropicais desempenham um papel que vão muito para lá das fronteiras onde se inserem. O mesmo acontece com o oceano e nós ainda não encontramos uma forma de regular os bens públicos globais. Esta é uma discussão que pode parecer muito académica, mas não é. Mas, no fundo, é preciso responder à pergunta: como é que se financia, como é que se protege, como é que se regula bens que não são nacionalizáveis, não são de âmbito meramente territorial. E, portanto, o que quero dizer com isto, David, é que além das iniciativas da União Europeia, vai ser necessário, ao nível da arquitetura global, encontrar uma forma de regular bens públicos globais, como é o caso... Por exemplo, atribuindo-lhe um valor económico? Precisamente, eu acho que nós não conseguimos... há um mote ou uma regra, costuma dizer, não se gere aquilo que não se mede. Nós temos que começar a conseguir contabilizar os ecossistemas, o valor natural. Deixem-me dar-vos aqui um exemplo. Nos últimos 30 anos, o capital financeiro aumentou 40%. O capital humano duplicou. E o capital natural foi depreciado em 40%. Portanto, se virmos as coisas em termos de capital financeiro, capital humano e capital natural, o capital que se está a depreciar, a degradar, é o capital natural, na biodiversidade, com as alterações climáticas. Qual é o problema? Nós não temos mecanismos para remunerar os serviços de ecossistemas. Por exemplo, alguém que vive na Amazónia ou alguém que vive no Gerês, em Terras de Boro, quando está a proteger a biodiversidade, está a prestar um serviço à humanidade. Porque as pessoas que vivem nesses territórios não têm, porque vivem em áreas protegidas, não podem construir, não podem edificar, não podem desenvolver empresas da mesma maneira que nós desenvolvemos no litoral ou nas grandes cidades, porque têm regras que lhes são impostas para proteger a biodiversidade. Mas a pergunta que vale a pena fazer é: e o que é que nós estamos a fazer para compensar essas pessoas pelo facto de estarem em nosso nome a proteger a biodiversidade? E não estamos a fazer nada. Nós estamos, no fundo, com um problema que é: sabemos colocar o valor na árvore, sabemos quanto é que vale uma árvore em termos de matéria-prima que é produzida, em madeira ou em pasta de papel, mas ainda não demos o verdadeiro valor, seja à árvore, seja à biodiversidade, no que diz respeito à regularização dos recursos hídricos, à prevenção da erosão, à fixação de recursos minerais, à absorção de CO2, no fundo, serviços ecossistémicos que a floresta, que a árvore, que o oceano, que a biodiversidade prestam e que nós não estamos a remunerar. Eu defendo já há muito tempo, e não estou a falar de ficção científica, porque isso já existe em termos de metodologias, a contabilização do capital natural nas contas públicas nacionais. Isto é, quando um governo apresenta o Orçamento de Estado para o próximo ano, também teria que apresentar a contabilidade nacional do capital natural. E, no fundo, dizer o capital natural no ano passado valia X, este ano vale Y, e, portanto, não olharmos apenas para o PIB, mas olharmos também para a contabilização do capital natural. Nós hoje começamos a ter metodologias para isso. Uma das áreas onde é necessário mais metodologias é a área do oceano. O Blue Carbon
não está tão consolidado como a sequestração de carbono nas florestas. Há uns anos nós tínhamos dificuldade em saber quanto é que a floresta conseguia absorver em termos de CO2. Hoje já sabemos, ou sabemos mais. Ainda não sabemos o suficiente no que diz respeito ao oceano. No dia em que nós conseguirmos medir suficientemente o papel que o oceano tem na produção de oxigênio e na sequestração de CO2, vamos ter que encontrar uma forma de compensar as populações e os países que têm boas políticas para proteger o oceano, porque ao fazer estão a prestar um serviço global. Portanto, isto para dizer que a União Europeia tem um papel aqui, mas nós também precisamos a nível global de soluções. E ouvindo-te, obviamente que para um país que se pode considerar uma nação oceânica, uma das maiores nações oceânicas do mundo, essa ideia que nos pode parecer vanguardista, de repente ganha todo o sentido e agradeço teres partilhado connosco. Uma das questões que também aqui já está aflorada pelos nossos amigos que se juntaram a este webinar tem a ver também com os desafios e oportunidades da transição e da revolução energética. Houve aqui também um comentário que eu não quero deixar de dizer e que talvez eventualmente possamos falar dele, que tem a ver, obviamente, com o papel dos cidadãos e a sua atitude até como consumidores, isto porque muitos daqueles que navegam e que bebem umas cervejas a navegar sabem que esses packs de cerveja vêm muitas vezes com os plásticos ainda e com aquelas argolas que agarra as cabeças das latas de cerveja. E eu, na minha área empresarial, e é o que eu tenho feito durante a vida, que é o desenvolvimento de produtos alimentares, ganho uma consciência que quero partilhar convosco, que é uma forma de, se o Jorge me permitir, responder parcialmente a esta questão, que é, temos que combater o greenwashing, que é as empresas que fingem fazer algo pelo ambiente, e premiar com a nossa preferência todos aqueles que de uma forma pública, séria e transparente dão de facto contributos para a redução da poluição, para a redução das emissões e para a preservação da biodiversidade. E eu penso que nós, como consumidores, não só como cidadãos, mas como consumidores, se ganharmos consciência, tal como ganhamos com os sacos de plástico, temos um papel absolutamente crucial de influência na indústria alimentar e não alimentar, que será determinante para o apoio a estas políticas. Mas voltando à questão dos desafios e oportunidades da transição e da revolução energética, há aqui uma pergunta que tem a ver com a questão do custo da energia. Eu estou a recuperá-la porque, entretanto, estão a cair aqui, felizmente, muitas perguntas, e o Manuel Pinheiro e mais 6 amigos pergunta como enquadra os aumentos dos preços da energia, 600% no gás natural e 300% em eletricidade, a necessária proteção ambiental, a sustentabilidade da economia das famílias e das empresas e a proporcionalidade entre as medidas que são tomadas por pequenos países como Portugal e os grandes países como os Estados Unidos e a China. Isto é um desafio da transição e da revolução energética, correto? Nós estamos a assistir à mudança à nossa frente. Nós estamos a viver aquilo que é uma verdadeira revolução energética e não apenas uma transição energética. E existem aqui desafios e oportunidades. Eu vou responder à questão dos preços, mas começo por aquilo que é necessário fazer se quisermos levar a sério o tema das alterações climáticas. Em termos práticos, o que é que temos que fazer na área da energia se quisermos cumprir o tal objetivo de neutralidade carbónica até 2050? E aqui a Agência Internacional de Energia, que faz parte da OCDE, como sabem,
apresenta um relatório que diz de uma forma clarinha como a água o que é necessário fazer. Nós precisamos de 4 vezes mais energias renováveis no mundo nos próximos 10 anos. Precisamos ter um aumento da eficiência energética, portanto, uma redução do consumo de energia a uma taxa de 4% ao ano nos próximos 10 anos. Precisamos de 18 vezes mais veículos elétricos. Precisamos de acabar de imediato com a produção de novas centrais a carvão e travar a nova produção de combustíveis. Tudo isto nos próximos 10 anos. Ou melhor, nem sequer 10 anos, nos próximos 8 anos. Isto se quisermos cumprir o tal objetivo da neutralidade carbónica em 2050. Este é o primeiro passo. Aquilo que nos dizem é que o investimento que é necessário realizar está na ordem dos 100 a 150 bilhões de dólares até 2050. E que isto vai gerar 4 vezes mais postos de trabalho nas renováveis e só nos próximos 10 anos. Estes investimentos vão permitir um aumento do PIB em 4%. Portanto, reparem, isto podia ser uma obrigação ética e moral, podia ser um imperativo, mas ser uma tragédia económica. Mas é o contrário. A descarbonização no setor da energia tem, de acordo com os cálculos realizados à escala global, um impacto económico positivo e também um impacto na criação de empresas e de empregos. Isto é o que é necessário fazer. O que é que depois nos dizem os cientistas e estes especialistas na área da energia? É que aquilo que temos que fazer até 2050, metade podemos fazer com tecnologias que já existem e a outra metade precisa de novas tecnologias. Então, nós ainda precisamos de muita investigação e muito desenvolvimento para a segunda metade que é necessária da descarbonização até 2050. E neste menu só cabem as renováveis. No fundo, nós vamos ter, em 2050, um mix energético que vai ter, na eletricidade, mais 90% renovável e 10% nuclear. E, portanto, desaparece o carvão, desaparece o gás, vamos ter só renováveis, 90% e 10% nuclear, isto à escala global, e vamos ter menos de 20% de combustíveis fósseis no consumo final de energia, o que significa que mesmo o setor dos transportes vai ter que se eletrificar quase por completo. Este é o mundo que nós temos à nossa frente nos próximos 10 anos e depois até 2050. Isto tem, obviamente, um impacto ao nível da transição, porque uma revolução energética como esta pode fazer sentido e faz, pode ter as boas contas e tem, mas depois tem de ser concretizada com políticas que não são inócuas ou não são neutrais para todas as pessoas e para todas as empresas. Reparem, no novo mundo que vamos viver, que será verde e será de emissões zero, muitas empresas desaparecerão. Vão deixar de ter viabilidade económica. Muitos empregos nessas empresas desaparecerão. Portanto, o grande desafio que se coloca aos governos é saber como é que se pode compatibilizar esta trajetória inexorável para a neutralidade carbónica com a proteção das empresas e das atividades que vão ser obsoletas e que é necessário preparar nessa transição e reconverter postos de trabalho, reconverter as pessoas, dar-lhes novas competências para novos empregos. Deixem-me dar-vos um exemplo. Nestas coisas eu acho que isto funciona sempre melhor com exemplos. Eu estava no Parlamento Europeu em 99 ou em 2000 e de repente cai um telegrama do nosso embaixador, o embaixador de Portugal, na Dinamarca, a falar da falência da indústria da construção naval na Dinamarca. E, no fundo, relatavam, no início da década de 2000, final da década de 90, que, tal como aconteceu em Portugal, a indústria da construção naval sofreu um grande abalo e faliu mesmo na Dinamarca. E a pergunta que a Dinamarca se fez foi: o que é que eu posso fazer com estes recursos humanos, com estes equipamentos e com esta maquinaria? Isto é, o que é que eu posso, em que é que eu posso utilizar competências de recursos humanos e infraestruturas onde investir para poder criar valor? E foi nesse momento que nasceu a Vestas, que se tornou, durante muitos anos, como sabem, o grande construtor de energia eólica. Isto é, utilizaram a tecnologia de construção naval para produzir
torres e aerogeradores e criaram-se o primeiro grande cluster de energias renováveis. Foi a Dinamarca. Porquê? Porque percebeu que a destruição de um determinado setor económico tinha de dar origem a uma transição para um outro setor. Nós vamos viver isso, meus caros amigos, nos próximos 10 anos. A revolução energética vai obrigar a uma grande capacidade de reconversão e os governos têm de ter políticas económicas e sociais para apoiar as pessoas mais vulneráveis e os setores económicos mais vulneráveis. Portugal tem uma vantagem aqui. Portugal tem aquilo que é necessário para o futuro. Nós temos água, vento, mar, floresta, biodiversidade, sol. Temos, no fundo, os recursos, que são os recursos do futuro da nova energia. Temos, além do mais, uma opinião pública e consumidores altamente favoráveis quanto às políticas ambientais. Temos um tecido industrial e económico que já não tem dúvidas existenciais quanto ao combate às alterações climáticas, ao contrário de outros países, existem querelas artificiais entre competitividade e sustentabilidade. Temos um sistema científico e académico altamente qualificado e, portanto, nós não podemos desperdiçar a vantagem de pioneiro. Onde é que entram os preços da energia aqui? Que é um tema muito, muito sério. Se não fossem as energias renováveis, isto ainda seria pior. Reparem, os preços da energia estão a aumentar a partir dos combustíveis fósseis. São os países mais dependentes do gás natural que neste momento estão a enfrentar as maiores consequências do aumento dos preços da eletricidade e também dos combustíveis para os transportes. Portanto, países que tenham uma dependência energética menor dos combustíveis fósseis são os países que estão mais protegidos destes choques ligados aos combustíveis fósseis, que vão continuar. Porque, reparem, isto só vai funcionar se o preço for colocado nas coisas. Nós falamos muito de objetivos, de políticas, de ambição, mas depois é necessário ter noção que só há 3 formas e peço desculpa pelo palavrão, de internalizar externalidades ambientais, que é, no fundo, só há 3 formas de meter o preço ambiental, os custos ambientais no preço das coisas. Ou por regulamentação, dizendo não se pode produzir mais estes produtos, não se pode produzir mais este combustível fóssil, não se pode produzir mais este copo com tecnologias obsoletas, não se pode produzir mais esferográficas com tecnologias obsoletas, portanto é uma lógica de 0 a 1, regulamentação. Há uma segunda hipótese que é com impostos, dizer eu vou meter um imposto de carbono, um imposto sobre a poluição no preço final do produto e, portanto, no preço final do produto vai ter a matéria-prima, o marketing, a mão de obra, os transportes, a logística, mas também o custo ambiental, o que significa que quem for capaz de produzir o mesmo produto de uma forma mais limpa vence, porque consegue colocá-lo no mercado a um preço mais baixo. Quem consumir esses produtos também vence, porque vai consumir um produto mais barato. Essa é a segunda forma, pela via dos impostos. E a terceira forma é através do Sistema Europeu de Comércio de Emissões, em que as empresas recebem um determinado direito a poluir, e se poluírem mais têm que ir ao mercado comprar mais emissões, se poluírem menos podem ir ao mercado vender essas emissões. O que isto quer dizer é que o setor dos combustíveis vai ter, obviamente, uma penalização progressiva nos próximos anos. Eu não posso dizer isto de outra forma. É impossível atingir 1,5 grau de aumento da temperatura e a neutralidade carbónica se nós não introduzirmos penalizações progressivas à produção de eletricidade com carvão ou com gás natural e penalizações progressivas à utilização de combustíveis fósseis, mesmo nos transportes. O que significa que nós temos que nos preparar para esta circunstância e aqui Portugal não pode deixar de batalhar por algo que considero essencial, que o David sabe, sobre isso falamos há uns tempos, numa outra sessão onde participei, que é a ideia de uma verdadeira união da energia. Reparem, Portugal e Espanha são uma ilha, infelizmente, energética na União Europeia. E os consumidores portugueses estão a pagar esse preço. Nós pagamos uma eletricidade mais cara porque temos menor possibilidade de beneficiar do verdadeiro mercado europeu. Porquê? Porque o mercado está estrangulado nos Pirineus.
Portugal e Espanha estão praticamente ligados do centro da Europa. Bati-me, quando estava no governo, pela aprovação, e isso felizmente foi alcançado, de uma meta vinculativa de pelo menos 15% de interligações energéticas entre todos os países. O que significa que todos vamos vencer com isto. Porquê? Porque Portugal vai poder exportar eletricidade renovável para o centro da Europa, sem qualquer custo para os consumidores portugueses, e dessa forma ajudar os consumidores do centro da Europa que não têm nem água, nem vento, nem sol, na quantidade e na qualidade de que dispomos, e esses países podem cumprir as suas metas de energias renováveis a um custo mais baixo, porque podem importar eletricidade renovável de Portugal, e isso conta para as suas metas. O que é que nós ganhamos? Nós atraímos investimento e criamos emprego, porque nós temos cá os recursos naturais que são necessários para produzir eletricidade renovável. E quanto é que ganham os consumidores europeus no total? Ganham 40 mil milhões de euros por ano de poupanças de energia. Portanto, uma verdadeira Europa, uma união energética, faz sentido em termos ambientais, mas também faz sentido em termos económicos. E esse é o debate que se tem que fazer agora sobre o tema da energia. Fala-se muito de custos da energia, e eu espero que se supere de uma vez o problema que é termos duas interligações energéticas que não se fazem nos Pirineus e que estão prometidas há muito tempo, e uma interligação no Golfo da Biscaia que também está por fazer. E este é um dos grandes desígnios que Portugal tem de abraçar, que é tornar-se um grande fornecedor de eletricidade renovável para a Europa, atraindo investimento e criando emprego. Pergunto ao Luís Cristóvão e mais 9 colegas, o nuclear é uma solução? O nuclear pode ser uma solução para vários países, não é para Portugal. Eu aqui, como sabem, eu não tenho nenhuma simpatia pelo nuclear, porque eu não considero que o nuclear seja inócuo do ponto de vista ambiental. O nuclear pode não ter impactos ambientais nas alterações climáticas, porque não emite CO2, mas o nuclear utiliza uma tecnologia que gera resíduos radioativos, que são sempre arriscados e, portanto, têm outras consequências ambientais. E por isso é importante falar de ambiente e não só de alterações climáticas. Mas é evidente que é preferível ter o nuclear do que ter o carvão. E desse ponto de vista, eu julgo que nós vamos ainda ter algum nuclear, como eu disse há pouco, em países que já dispõem dessa tecnologia. Portanto, eu não estou a ver países que não têm nuclear a entrar no nuclear. Quem não está no nuclear vai para as renováveis, não vai para o nuclear, porque o nuclear é mais caro do que as renováveis. Quem já tem nuclear, a dúvida é saber se desmantela o nuclear ou se mantém essas centrais mais algum tempo. O que eu quero dizer é que para Portugal isso não faz sentido nenhum. Certo. Porque Portugal é um país de tamanho S e a tecnologia nuclear é tamanho XXL. Eu sou engenheiro eletrotécnico e aquilo que aprendi é o seguinte: nós não conseguimos fazer centrais nucleares, em regra, com menos de 800 megawatts. O que significa que ter um nuclear para backup das renováveis não faz sentido. E, portanto, Portugal já tem, com as renováveis, o suficiente para não depender nem do nuclear, nem do carvão, nem do gás natural, e acredito mesmo que podemos ir além das metas que estão fixadas de 80% de eletricidade renovável para 2030, e eu acredito que é possível termos 100% de eletricidade renovável em 2030, e, portanto, o nuclear para Portugal não é uma conversa. Agora, em países que têm o nuclear, admito que essa conversa ainda faça sentido, em especial países que têm nuclear e carvão e que estão na dúvida substituir o carvão pelo nuclear. Mas eu quero insistir no ponto: as energias renováveis hoje são mais baratas do que o carvão, do que o gás natural e do que o nuclear. Portanto, não há razões económicas para não optar pelas energias renováveis. Quando falaste há pouco da questão do enorme avanço que tem que existir na mobilidade elétrica, por exemplo, vamos lendo também especialistas, jornalistas, que descrevem um cenário dantesco em relação ao fim final e à reciclagem
e à incógnita sobre a reciclagem das baterias e dos resíduos de lítio e etc. Faz parte desses 50% de tecnologia que ainda tem que ser desenvolvida, que não existe, ou já não é o pesadelo que de vez em quando lemos na imprensa ou numa revista? Isso é um ponto muito importante, David. Nós já temos hoje várias tecnologias de reciclagem de baterias, novos materiais que estão a ser desenvolvidos, mas eu acredito que a eletrificação completa dos transportes, que acabará por acontecer, vai necessitar de não só inovação, mas de disrupção tecnológica. Eu sou, como todos sabem, um fervoroso adepto da mobilidade elétrica. Acredito que Portugal tem condições únicas para o seu desenvolvimento e, em especial, é essencial para reduzir a nossa dependência energética do exterior. Reparem, em Portugal, a eletricidade é só 25% do consumo final de energia. Nós costumamos confundir energia com eletricidade, mas a eletricidade representa apenas 1/4 do consumo de energia. O que significa que mesmo que nós fiquemos completamente descarbonizados na eletricidade, ainda assim temos um problema sério na indústria e nos transportes, em especial nos transportes. Portanto, a eletrificação dos transportes é essencial por razões ambientais, mas também para reduzir a nossa importação de combustíveis e a nossa dependência energética do exterior. Mas há uma dimensão mais importante do que a mobilidade elétrica, que são os transportes públicos. E eu acho que é muito importante que nós não nos limitemos a substituir veículos convencionais a gasóleo ou a diesel por veículos elétricos. Nós temos um problema de congestão nas cidades. Portanto, não é apenas um problema de tipologia de combustíveis ou de poluição, há um problema de congestão. Nós temos de ter menos automóveis nas cidades, não é só automóveis poluentes, precisamos de menos automóveis. E aqui existem dados que estou certo que vão surpreender os nossos amigos que participam nesta sessão. Foi feito um estudo pela OCDE, na altura pelo José Manuel Viegas, quando estava como presidente do Fórum dos Transportes, que chegou à conclusão que em Lisboa precisaríamos apenas de 2% dos automóveis existentes para a mobilidade que é necessária. Isto é, se nós traduzíssemos a ocupação do automóvel, a nossa utilização do automóvel para efeitos de mobilidade e traduzíssemos isso no número de automóveis que seriam necessários, precisaríamos apenas 2%. Porquê? Porque as pessoas utilizam o automóvel 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas e o resto está parado. As pessoas utilizam o automóvel, infelizmente, na maior parte dos casos, com 1 ou 2 pessoas no máximo dentro do veículo, o que significa que se nós convertêssemos mobilidade em automóveis, precisaríamos apenas 2% dos carros que circulam em Lisboa. Portanto, nós temos que olhar para a mobilidade que vá além da utilização dos transportes individuais e esta é uma grande revolução. Basta, aliás, falar com os nossos filhos. A maior parte dos nossos filhos não tem qualquer intenção de ter um automóvel. Aquilo que os nossos pais e mesmo nós consideramos uma coisa normal, que é a aquisição de um veículo, isso, eu tenho essa experiência, eu tenho 3 filhos, quem tem filhos sabe disso, a aquisição de um automóvel é considerada uma coisa quase obsoleta, ou uma coisa que se arrisca a deixar de fazer parte dos seus objetivos. Admito que isto ainda demora algum tempo. Portanto, mobilidade, além da mobilidade elétrica, transportes públicos é o essencial, mas também a mobilidade suave, incluindo as bicicletas. Nós estamos a aproximar do fim. Eu peço desculpa como moderador de não estar a conseguir dar vazão àquilo que, no fundo, é o enorme interesse que está a ser demonstrado por todos os nossos amigos que estão à volta, amigos do mar, que estão à volta deste webinar. Algumas dessas questões, obviamente, vão sendo respondidas também pelo Jorge e, portanto,
eu peço desculpa de não as mencionar especificamente. Há aqui uma pergunta do António Carvalho, que junta também mais 4 colegas, que diz: será o hidrogénio verde a solução para a propulsão de navios de passageiros e mercadorias? Eu, por acaso, gostava de... também me junta a esta questão do hidrogénio, que é um dos assuntos que eu menos entendo. Bom, este tema do hidrogénio tem sido discutido como a bala de prata. E eu acho que convém termos aqui uma certa humildade quando se fala de tecnologias. A experiência mostra-nos que numa revolução energética há coisas que ainda não conhecemos, há matérias que desconhecemos e não convém colocar todos os ovos no mesmo cesto. Eu acredito que o hidrogénio vai ter um papel relevante, mas não acredito que toda a solução passe só pelo hidrogénio. No fundo, onde é que o hidrogénio tem uma aplicação prática neste momento? Nós sabemos que não é possível, por exemplo, eletrificar os caminhões, os caminhões de tiro, nomeadamente para os grandes transportes de mercadorias, da mesma maneira que se faz com o nosso automóvel. A mobilidade elétrica em automóveis é possível no curto prazo, a mobilidade elétrica para grandes transportes ainda não é uma solução economicamente eficiente. E é aqui que surge o hidrogénio como uma solução para substituir o combustível líquido ou gasoso que é utilizado nesses caminhões por hidrogénio produzido a partir de fontes de energias renováveis. O mesmo acontece na indústria. Nós vamos ter uma grande eletrificação do setor industrial, mas ainda existem processos industriais que não podem ser concretizados, essencialmente na siderurgia, na metalomecânica, no papel, no cimento. São processos industriais muito pesados que não podem ser concretizados apenas por via industrial e que ainda necessitam, para a produção de calor, de combustíveis fósseis. E aí o hidrogénio pode substituir esses combustíveis fósseis, com a vantagem do hidrogénio ser produzido, insisto, a partir de energias renováveis. Portanto, sempre o hidrogénio verde. O mesmo pode acontecer com os transportes marítimos, em que a eletrificação também é difícil. Portanto, eu admito que o hidrogénio considero que o hidrogénio tem um papel relevante em algumas utilizações para os quais a eletrificação não é uma solução, mas acho que não se deve considerar o hidrogénio como a única solução e, portanto, devemos evitar criar rendas excessivas ou gerar subsídios que possam onerar os consumidores só porque queremos proteger uma tecnologia. Portanto, convém não colocar os ovos todos no mesmo cesto. Esta é a minha mensagem principal. Mas eu acredito, para concluir esta parte, David, e eu vou vendo aqui as perguntas, eu estou a procurar ir respondendo a algumas perguntas. Nós podemos viver, no curtíssimo prazo, num mundo em que estamos praticamente desligados da rede. Nós hoje podemos, no fundo, utilizar o veículo elétrico carregado em casa a partir de energia solar e podemos, com as novas tecnologias de armazenamento de energia, utilizar a energia solar que não necessitamos durante o dia, porque não estamos em casa, para carregar essa bateria e utilizar à noite. O que significa que a possibilidade de nos desligarmos da rede, de cada um de nós se desligar da rede, e no fundo temos casas que são autossuficientes, produzindo a eletricidade que precisamos para a casa, armazenando a eletricidade que produzimos e que não utilizamos durante o dia para utilizar à noite, e carregando o veículo elétrico, nós estamos a falar de algo que já é possível e é alcançável no curto prazo. Claro que isto ainda não é uma realidade alcançável no setor industrial, onde o armazenamento de energia teria que ser muito maior do que em casa para os tais processos industriais. Mas quem sabe o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Exatamente. Eu acho que há aqui uma certa humildade, eu gostava de sublinhar esta dimensão.
Nós não acreditávamos há 10 anos que a mobilidade elétrica ia ser tão rápida como foi. Ainda se lembram de uma conversa que tínhamos há 10 anos sobre mobilidade elétrica, que era saber se trocávamos as baterias, se devíamos carregar plug-in ligado à rede. Até se dizia há 10 anos que a lógica dominante era a troca de baterias. Essa conversa desapareceu e houve uma tecnologia que acabou por surpreender, que foi a tecnologia plug-in. Isto pode acontecer em vários setores e, portanto, eu acredito que a inovação, a audácia, o sentido de risco podem gerar uma verdadeira revolução energética e Portugal pode ser um grande vencedor nesta área, incluindo a energia eólica offshore, como diz aqui um dos nossos participantes. A energia eólica offshore é uma das soluções que eu considero que tem uma viabilidade maior, sabendo que o custo dessa tecnologia caiu 40% nos últimos 10 anos, portanto, é evidente que estamos a falar de uma tecnologia também emergente e cada vez mais competitiva. Nós estamos a aproximar-nos do fim da nossa sessão, com pena, porque este tema não é só muito importante, mas obviamente à medida que nos embrenhamos nele, percebemos que ele passará a fazer parte das nossas consciências. Acredito que possa ser essa de facto a chave da mudança, e acho que concordo com o Jorge que Portugal pode ser o farol, pode ser o líder até dentro da própria União Europeia, porque tal como tu disseste, tem o vento, tem o mar, tem o sol, tem a biodiversidade, tem a floresta. E a comprovar isso, posso-vos dizer, há 15 dias fiz 400 quilómetros numa autoestrada espanhola, não encontrei um único posto para poder ligar o híbrido, e entrei nas autoestradas portuguesas, que ainda têm, obviamente, muito para calcorrear, mas carregavam com relativa facilidade. E, portanto, até senti, mas isto obviamente é uma percepção, que estamos à frente da Espanha até nesse capítulo, mas pode ser uma percepção só sem base científica. E terminaria lembrando que temos alguém que no mar faz uma travessia porque estamos aqui a falar para muitos patrões locais, patrões de costa, patrões de alto mar, marinheiros, amantes, grandes velejadores. Tenho a certeza que temos uma audiência que vive o mar e vive o seu navio, a sua embarcação, não estou a dizer barco, estou a dizer bem, com grande paixão. E temos o Francisco Lufinha, que simplesmente empurrado pelo sol, empurrado pelo vento, com kitesurf e com painéis solares, faz aquilo que um pioneiro faz, que é usar fontes completamente renováveis para dar propulsão à sua embarcação e chegar daqui aos Açores. Penso que é esse o seu destino. E a certa altura o Francisco Silva, tal como todos os proprietários de barcos que amam, diz: então, e o meu mundo? O que é que eu faço ao meu amado barco a gasóleo de 240 cavalos, turbodiesel? Vou abatê-lo ou vou convertê-lo para elétrico? É uma pergunta específica de alguém que tem noção de que tem um barco que, tal como todas as outras embarcações, o navio é poluente, mas eu diria que não é aqui que está o problema. Pois não, Jorge? Eu acho que o facto de termos pioneiros, como Francisco Lufinha, a experimentar a viabilidade das renováveis para a mobilidade no oceano é importante para esta prova de conceito, mas eu acho que é necessário mais do que isso. Nós precisamos de políticas europeias, mas também nacionais, que olhem para a navegação marítima de uma forma cada vez mais sustentável. Eu queria dizer isto de uma forma também clara, porque estou perante mulheres e homens do mar.
o setor da navegação marítima, não aquele que é o essencial das vossas embarcações, mas os grandes transportes marítimos são os cruzeiros e os grandes transportes de combustíveis, os metaneiros e também de mercadorias, são dos maiores emissores de gases com efeito de estufa, tal como os transportes aéreos. E estes dois setores têm estado, de alguma maneira, protegidos de regras ambientais mais exigentes na descarbonização. E vai ser chegada a hora de descarbonizar este setor. Eu acho que vamos ter, em breve, do lado da União Europeia, o alargamento do setor de comércio de emissões aos transportes aéreos. Esse setor já tinha algumas regras, mas agora vai ter regras semelhantes às outras empresas, e o mesmo tipo de abordagem vai se aplicar aos grandes transportes, marítimos. E, portanto, eu acho que esta é uma boa notícia para aqueles que andam no mar e que sabem que, além dos plásticos, existem problemas sérios de poluição atmosférica e de poluição nos recursos hídricos causados... E crimes quando se lavam tanques no meio do oceano, por exemplo. Exatamente. Portanto, eu acho que essa área da prevenção de acidentes, da proteção ambiental nos transportes marítimos, que esteve muito ligada durante muitos anos precisamente à lavagem de tanques, aos produtos químicos, agora vai entrar na área das alterações climáticas e, portanto, eu acho que vamos ter um impulso de descarbonização também deste tipo de transportes com maior eficiência. Eu tenho a imensa pena, peço-vos imensa desculpa, porque a quantidade de perguntas fantásticas que estão aqui dava origem a uma nova sessão e, portanto, Fernando, quando me quiserem desafiar, eu alinho outra vez, mas hoje não vamos conseguir responder a estas perguntas todas. Não, e é desta forma, penso, muito simples, sincera, humilde e que te agradecemos. Eu julgo interpretar o sentimento de todos os que estão à volta desta conversa, dizendo, e vou já passar a palavra para a conclusão ao Fernando, mas dizendo que foi um privilégio e uma honra ouvir-te, aprender contigo. Eu diria que a conversa que tiveste aqui connosco poderia ser uma lecture em qualquer das universidades de topo do mundo inteiro, porque só lhes faria bem aprender alguma coisa. E é um orgulho saber que temos portugueses da diáspora e a passar tempo connosco, tão qualificados como tu, que nos ajudam a pensar o futuro. E tu, sendo também político, ou tendo sido político, provas que é uma redução da realidade ou é uma redução bizarra quando nós dizemos também que os políticos são todos iguais, independentemente das questões partidárias, e portanto eu, quando ouço dizer isso, fico com os cabelos em pé, porque eu diria que a política é um exercício nobre de cidadania e são as políticas públicas e as decisões dos líderes visionários que de facto nos podem garantir que vamos ter um futuro mais sorridente para os nossos filhos, que eu acho que acabou por ser um dos avisos que tu aqui deixaste, é que temos uma janela que se está a fechar, uma porta muito estreita, por onde ainda é possível passar, mas se não atuarmos todos a favor da causa do planeta, perderemos todos também. E, portanto, muito obrigado, uma vez mais. Espero um dia destes, brevemente, poder abraçar-te pessoalmente e agradecer não só à Trem do Mar esta extraordinária lição de cidadania que é organizar. Quando se fala sociedade civil, o que é? É isto é que é. E, portanto, Fernando, Pedro e todos aqueles que se juntaram de vários sítios do país deram aqui hoje uma verdadeira lição de cidadania também, aturando-nos. Fernando, muito obrigado. Por favor, faz o teu encerramento. Obrigado, David. A Trem do Mar é que agradece. De facto,
tivemos o privilégio de ter aqui um webinar de elevadíssima qualidade, muito bom mesmo, e devemos isso ao Jorge, que eu não conhecia, e ao David, que fez a ponte com o Jorge e que conduziu este webinar. Portanto, a vocês os dois, muito obrigado. E é natural que mais tarde venhamos de novo a pedir a vossa ajuda. O David há pouco mencionou o Francisco Lufinha. O Francisco Lufinha atravessou o Atlântico com aquela embarcação, atravessou para as Caraíbas. E vou anunciá-lo agora em primeira mão, não no âmbito deste congresso, mas na próxima semana, no dia 12, vamos ter um webinar com o Francisco Lufinha, em que nos vai contar a aventura que teve. Portanto, nem a propósito, David, teres mencionado o Francisco Lufinha. Muito bem, então, muito obrigado a vocês os dois e, sobretudo, às pessoas que nos estão a acompanhar, porque elas é que fazem com que nós estejamos aqui, não é? Porque é verdade, é verdade. É o nosso público é verdade. Que nos motiva. E permite-me agradecer-te uma coisa que eu esqueci-me de dizer, é porque, para além de tudo, reencontrei neste webinar, só virtualmente, dois amigos. Um amigo que já não vi há muitos anos, o Vítor Paes, com quem trabalhei na Câmara Municipal de Lisboa, e aqui eu estou no Alentejo, porque não posso voltar ao sítio onde trabalho no Japão. Aqui um freguês da minha freguesia, aqui da minha vila, o Rodrigo Carrilho, e portanto a prova de que mesmo não estando muito perto do mar, há gente que se interessa por estes assuntos, e isso é o mais importante. Muito bem. Muito obrigado a todos, então, e boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Até breve. Obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, Fernando. Obrigado.